Olá a todos mais uma vez aqui do canal Estação Cristã, sejam todos bem-vindos mais uma vez neste dia 10 de junho, tá certo? Para a gente aqui trazer mais uma devocional para a sua vida e que você possa ser abençoado com essa devocional e que você possa meditar. A devocional de hoje é um tema muito interessante sobre Cristo e a sua obra na cruz, tá certo? A nossa devocional de hoje traz o seguinte tema: o vestuário da cruz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quando Cristo foi pregado na cruz, ele despiu o manto de sua pura perfeição e assumiu um vestuário diferente. Qual vestuário? As vestes da indignidade. A indignidade da nudez. Ele foi despido diante da própria mãe e de todos a quem amava e envergonhado na frente da família. A indignidade do fracasso. Durante algumas horas sofridas, os líderes religiosos foram os vitoriosos e parecia que Cristo era o derrotado. Ele foi envergonhado perante os seus acusadores. E a pior, a indignidade do pecado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. As vestes de Cristo na cruz, o pecado, os seus e os meus, os pecados de toda a humanidade. Como você reage à humilhação de Cristo na cruz? E como isso afeta a sua maneira de viver para Ele? Você já parou para meditar no que Cristo fez na cruz do Calvário por amor da minha vida e por amor da sua vida? A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. As pessoas zombaram dele. E a Bíblia diz que ele foi mudo como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não disse nenhuma palavra sequer de maldição contra os seus algozes. Pelo contrário, na cruz do Calvário, enquanto os malfeitores batiam nele, pregando ele naquela cruz, ele orou pelos malfeitores. Ele orou, pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você já parou para pensar no que Cristo fez? Você parou para pensar no que Ele decidiu fazer por amor da sua vida? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 11 diz que Cristo esvaziou-se de si mesmo. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, a gente vê, o texto nos revela a glória de Cristo que ele tem. Naquele texto de Apocalipse diz que os querubins adoram a Jesus, os serafins adoram a Cristo, os anjos adoram a Cristo, o céu todo adora a Cristo. E ele se despiu de tudo isso. Ele trocou tudo isso por uma cruz, para que ele pudesse fazer de nós filhos de Deus. Ele deu a sua vida na cruz por amor de nossas vidas. Ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós sermos amados por Ele. Veja que Ele pegou o vestuário da cruz, que era para mim e para você, Ele pegou para Ele, para que Ele pudesse nos dar vestes de salvação. A Bíblia diz sobre as vestes de salvação. Cristo tomou o vestuário da cruz para que nós pudéssemos ter as vestes de salvação. Você tem essas vestes? Se você ainda não tem, você tem a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador, de viver para Ele. Cristo não morreu numa cruz para nós vivermos no pecado. Embora às vezes a gente peque, a gente erre, a gente tropece. Embora às vezes por fraqueza a gente acaba falhando e até sente vontade de desistir, de desanimar. Mas Cristo continua nos ajudando, continua falando conosco: não desista. Porque eu tive que enfrentar uma cruz, eu tive que enfrentar
o abandono, eu tive que enfrentar o peso dos pecados da humanidade sobre mim, para que você e eu pudéssemos ser vestidos de vestes de salvação. Medite nessa mensagem. Cristo se esvaziou de si mesmo para poder subir no alto de uma cruz, por amor da minha vida e da tua, para que eu e você pudéssemos ser vestidos de vestes de salvação. O que Cristo fez na cruz influencia em algo na tua vida? Você já parou para meditar e para pensar naquilo que Ele fez por você? Cristo não morreu para nós vivermos longe dEle. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser atraídos pelo seu grande amor e pudéssemos desfrutar de uma comunhão íntima e eterna com o Pai. Fique com essa devocional, que o Senhor te abençoe e não se esqueça de se inscrever neste canal. Canal Estação Cristã, todo dia uma devocional para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.